Meus queridos irmãos e irmãs, hoje é um dia de muita alegria, de muita festa, porque nós celebramos a solenidade de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, a padroeira principal do nosso país. E quando nós pensamos na festa de Nossa Senhora Aparecida, podemos lembrar, por exemplo, daquelas passagens das Sagradas Escrituras, onde São Paulo nos conta a vida dele no meio das comunidades em que ele ia se inserindo para estar ali proclamando a Boa Nova, anunciando o Evangelho. Quando São Paulo estava em determinada comunidade, ele procurava viver como aquela comunidade vivia, se fazer no meio daqueles que ali viviam, para não ser um agente estranho, para não ser uma pessoa externa, mas alguém que foi incorporado, alguém que faz parte daquele povo. Por isso ele dizia: fiz-me tudo para todos. E nós vemos como Nossa Mãe Santíssima também é assim. Nossa Mãe Santíssima, podemos dizer que é tão brasileira assim como eu, tão brasileira quanto todos nós que aqui estamos, porque se deixou encontrar, foi encontrada, apareceu aqui em nosso país, para ser uma conosco, para estar conosco, não como alguém que é distante, não como alguém que passa muitos e muitos quilômetros de distância, mas como quem sempre foi e sempre será parte deste povo. Por isso nós vemos o carinho, o amor que o povo brasileiro tem para com Nossa Senhora Aparecida. O santuário de Nossa Senhora Aparecida, dos maiores santuários do mundo, recebe cerca de 12 milhões de fiéis todos os anos. Vocês sabem o que é isso? É um número assustador, é um número grandioso, o número daqueles que vão à Aparecida todos os anos para estar com Nossa Mãe. E contar a história de Nossa Senhora Aparecida é contar uma história de milagres, milagres que aconteceram aqui, no nosso país, na nossa terra, com o nosso povo. E por que não dizer conosco? O primeiro deles, é claro, o encontro da imagem nas águas do rio. Aqueles 3 pescadores que precisavam pegar muitos peixes porque estavam trabalhando uma espécie de comitiva que ia preparar um jantar para uma autoridade, não conseguiam pegar nada. E lançando as redes, no fundo do rio, retiram o corpo de uma imagem de barro, pesando cerca de 3,5 kg. Pensem, há quanto tempo aquela imagem estava lá? Fazendo os testes, hoje nós sabemos que a imagem era pintada. Tempo suficiente para as águas removerem a pintura. Já era para o barro ter se desfeito. E mais, uma imagem com esse peso estaria no fundo do rio e nunca viria dentro de uma rede. É um milagre. O encontro da imagem de Nossa Senhora é um milagre. E depois de recolher o corpo, lançando a rede uma segunda vez, recolher a pequena cabeça da imagem de Nossa Senhora, que era para estar a quilômetros de distância, porque a correnteza do rio é forte, mas ali no mesmo lugar, como que um sinal de Nossa Mãe, dizendo que queria ser encontrada, queria aparecer. É um milagre. E depois, lançando a rede na terceira vez, pescaram aquilo que não conseguiram durante um dia inteiro. Recolheram peixes abundantes. São 7 os principais milagres, não é? Que estão lá retratados na igreja de Nossa Senhora e bastante conhecidos, como por exemplo
a história do escravo, o Zacarias. Aqueles que forem ou já foram à Aparecida, se forem ao museu, verão lá isso que eu estou descrevendo a vocês. O escravo fugiu da propriedade onde ele pertencia, e naquela época, o escravo, quando era encontrado numa situação como essa, depois de ter fugido, era severamente açoitado, para que servisse de lição para ele e para os outros que não poderiam fugir, que isso que fizeram era errado. E quando foi encontrado ali perto da região de Guaratinguetá, passando em frente da primeira igreja, não a Basílica Velha, a igreja mais antiga, que era de taipa socada, o escravo pediu ao feitor que deixasse ele fazer ali uma oração a Nossa Senhora. E o feitor disse: não vai entrar, se quiser que reze daqui. E ele então pediu a Nossa Senhora que ele fosse libertado. E está lá no museu, na torre da igreja, os grilhões que prendiam aquele homem, as correntes com elos grandes estavam no pescoço, nas mãos, nos tornozelos. À medida que ele começou a rezar, abriam e iam caindo, uma a uma, na frente de todos. O feitor entendeu logo que aquilo era um sinal da oração que ele estava fazendo, e quando chegou com o escravo na fazenda, contou para o patrão o que havia acontecido, e o escravo ganhou a alforria, porque o patrão entendeu que se tratava de uma intercessão de Nossa Senhora, aquilo que havia acontecido. A história daquela menininha de Jaboticabal, do interior de São Paulo, que nasceu cega de nascença. E a mãe fez uma promessa a Nossa Senhora Aparecida, que se a filha voltasse a enxergar, ela iria como romeira até a Basílica de Nossa Senhora. A mãe resolveu pagar a promessa antes de receber a graça. E foi como romeira, juntamente com a filha, até a Aparecida do Norte. E chegando perto da igreja, a criança, se não me engano por volta dos 7, 8 anos de idade, diz à mãe: mamãe, aquela ali não é a igreja de Nossa Senhora? A mãe ficou gelada, quase caiu no chão. Mas minha filha, você está vendo? Sim, mãe. Quando nós chegamos aqui perto da igreja, veio uma grande luz e eu comecei a enxergar. E a primeira coisa que ela viu foi a igreja. Poderia dizer aqui uma lista infindável, interminável, dos milagres que aconteceram aqui, com o nosso povo, conosco, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, porque ela se fez brasileira conosco e cuida de nós. Nós temos de fato mãe e senhora, mãe e senhora do povo brasileiro, que é tão brasileira quanto nós, que conhece as nossas dores, conhece as nossas lutas e cuida de nós. Que coisa especial! A sala dos milagres já não tem mais espaço para colocar fotografias de tantos que receberam graças através de Nossa Senhora. Ontem eu contava na homilia, na missa da noite, da história da princesa Isabel, que não podia engravidar. Não é que não podia, ela tinha dificuldade. Naquela época não havia teste para dizer assim se é estéril ou não, mas já estava com o tempo de casada e ela com o tempo de vida, e ainda não tinha tido um filho, um herdeiro para a coroa. E então ela foi até a Aparecida e pediu a Nossa Senhora a graça de que ela pudesse ter um filho. E quando voltou uma segunda vez, ela voltou não com um, mas com 3 filhos.
que Nossa Senhora é generosa. Enquanto eu contava essa história na missa, havia uma família sentada num banco, um dos bancos na comunidade que celebrei, e as crianças começaram a cutucar a mãe assim, né? Ouvindo a história. Daqui a gente vê tudo, né? Eu via que estava ali um alvoroço, mas estavam comportados, não estavam falando alto. Eram crianças um pouco grandinhas já, mas ainda crianças. Aí no final, saindo ali, esperando as pessoas para despedi-las, cumprimentá-las, aquela família veio e falou assim: padre, aqui ó, aqui, a graça que eu recebi de Nossa Senhora, essas crianças todas, porque os médicos diziam que eu nunca ia engravidar. Com 3 filhos ali. Quantos não são os sinais? Quantas histórias nós não conhecemos, que nos provam que Nossa Senhora cuida de nós, que nós temos uma mãe. E quando eu falava daqueles 7 milagres principais, existe um que aconteceu com um cuiabano, que talvez vocês não saibam que era cuiabano, mas um milagre bem conhecido, porque é dos 7 principais. Provavelmente poderia até ser Várzea Grandense, né? Naquela época, Cuiabá e Várzea Grande era uma coisa só. Um rapaz que saiu daqui de Cuiabá, levando gado até Minas Gerais, quando chegou ali na região de Guaratinguetá, viu um grupo de pessoas fazendo romaria, indo até a igreja de Nossa Senhora. E ele, vendo aquilo, começou a debochar, achando que aquilo ali não passava de superstição, que era bobagem fazer esse tipo de coisa. Achava que aquela fé que as pessoas todas tinham era uma coisa estúpida, porque imagina sair andando por aí, entrar numa igreja para ir lá rezar para uma imagem pequenininha dessas. Então ele, como sinal de descaso, disse: pois eu vou entrar a cavalo dentro da igreja, vou colocar o animal dentro da igreja e entro montado, para que as pessoas vejam que isso aí é insignificante. E quando ele disse isso, a ferradura do cavalo se prendeu na pedra, a soleira que ficava à porta da igreja. Está lá, também no Museu da Torre da Basílica Nova, a pedra com a marca da ferradura daquele cuiabano que queria entrar na igreja para fazer descaso e acabou entrando como romeiro. É mãe de todos nós, cuida de nós, que somos seus filhos. A liturgia de hoje é belíssima, porque é toda montada para nos mostrar isso. Quando nós ouvimos na primeira leitura o livro de Esther, o que é que fez Esther, se não interceder em favor de seu povo? Ir diante do rei e pedir pelo seu povo, pedir pela vida de seu povo. O Salmo canta isso. Depois, a segunda leitura, no livro do Apocalipse, nossa mãe que cuida de nós, que luta contra o dragão infernal para proteger os seus filhos. E o Evangelho, o cuidado e o carinho de Nossa Senhora com aquela família recém-formada que celebrava bodas em Caná. São João nos diz de forma bem interessante. Ele começa dizendo: Maria, a mãe de Jesus, estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados. Mas ele não diz que Maria havia sido convidada, diz que ela estava presente. E pelo desenrolar da história nós vemos que ela
é a primeira e talvez a única a perceber que faltava vinho, porque a presença dela talvez não fosse uma presença de convidado, mas estivesse ali trabalhando, ajudando, servindo. E nós sabemos que Nossa Senhora não se nega a fazer serviço. Foi assim que fez com Isabel, não é? É assim que faz conosco. Por isso hoje nós podemos com muita confiança sair desta missa cantando aqueles versos que nós ouvimos no início dessa celebração. Viva a Mãe de Deus em nós, sem pecado concebida. Viva a Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida. Podemos cantar do fundo de nossas almas o viva mais sincero, com a maior gratidão a Deus, porque nós temos Mãe, temos Senhora, que é próxima, que é como nós e que cuida de nós, está atenta às nossas lutas e às nossas dificuldades. Não subestimemos uma simples jaculatória, que seja Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós, ou valei-me Nossa Senhora, salvou quantas e quantas pessoas. Como disse, são inúmeros os relatos. Pessoas com acidentes, pessoas que estavam por dificuldade, disseram uma jaculatória como essa e foram salvos. Como a história daquela criancinha que estava brincando debaixo de um caminhão e de repente o caminhão ligou e passou por cima da criança. E o pai, vendo aquela cena, disse: minha Nossa Senhora Aparecida. E a criança saiu debaixo do caminhão com mais de toneladas, só com alguns arranhões. Não subestimemos, porque nossa Mãe sempre está atenta, sempre sabe o que os seus filhos precisam. Vamos agradecer a Deus por ter nos dado tão boa Mãe. Vamos agradecer a Deus com esta Eucaristia, pedindo que nos nossos corações somente aumente o amor que temos por Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.